Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Depois dessa aula maravilhosa, o nosso coração se enche de alegria. Deus abençoe, professor Josadac. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 21 ao versículo 28. Estaremos na terceira palestra da nossa revista, na página 8. E o tema da ministração fala sobre a igreja vivendo a missão urbana na plenitude do Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha, e, tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles, e como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Podem se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, a igreja vivendo a missão urbana na plenitude do Espírito Santo. Quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós observamos a missiologia urbana sendo desenvolvida com bastante fartura. Ou seja, a gente começa a observar, desde Atos dos Apóstolos, capítulo 1, depois capítulo 2, depois da efusão, do derramamento do Espírito Santo, a igreja também ela é motivada, movida, turbinada para evangelizar, e a gente começa a observar o evangelho alcançando diversas cidades, até que, como nós ouvimos aqui, Deus converte um homem que era um homem terrivelmente perseguidor da igreja, e Deus faz dele, cujo nome já foi mencionado aqui, que é Paulo. Deus faz do perseguidor, Deus transforma em perseguido, porque é alguém que recebe a vocação divina para alcançar cidades para a glória de Deus. E quando lemos esse texto aqui, de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, encontramos a primeira viagem missionária de Paulo. Agora, qual reflexão Deus tem para nós dentro desse capítulo 14? É que quando a igreja, cada cristão, vive o discipulado na plenitude do Espírito Santo, acontece um primeiro movimento conosco, ou seja, a igreja investe na missão urbana intencional. Quando nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 20, no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Ou seja, uma cidade que às vezes a gente não observa, mas que ela sofreu um grande impacto do evangelho, que é a cidade de Derbe. Paulo deu atenção para essa cidade e ele investiu na missão nessa cidade. Eu observo, e aqui quero fazer uma aplicação, que se nós queremos alcançar a cidade ou alcançar um bairro,
Primeira coisa, nós não podemos considerar a nossa cidade como insignificante. Quando nós olhamos na geografia bíblica, Derbe aparentemente não tinha expressividade como outras cidades, mas Paulo e Barnabé investiram, entenderam que aquela cidade era importante. Tem hora que esse sentimento toma conta do nosso coração. A gente não valoriza o bairro que Deus nos deu. A gente não valoriza a rua que Deus nos deu. A gente não valoriza a cidade que Deus nos deu. E a gente só pensa, talvez, em bairros grandes. A gente só pensa, talvez, em cidades grandes. A gente acha que uma cidade pequena, o evangelho não pode crescer. Que Deus tire de nós esse pensamento errado. Se Deus nos colocou naquele bairro, se Deus nos colocou naquela cidade, se Ele derramar sobre nós o Espírito Santo, nós vamos alcançar aquele espaço. E é importante nós termos esse entendimento, irmãos, porque a missão urbana, ela começa quando a igreja se posiciona. O que seria a igreja se posicionar? É a igreja entender que ela está naquele bairro, ela está naquela cidade para cumprir uma missão. E, irmãos, chegou a hora, e já estamos em cima da linha, a hora da igreja cada vez mais se posicionar dentro de uma cidade. Observa, irmãos, que nós temos muitos espaços para nós estarmos ocupando, como a sociedade, conselhos municipais, política, educação, filosofia, arte, área da saúde, área do empreendimento, as profissões, o judiciário, a ação social. A igreja precisa se posicionar nessas áreas. Por qual razão? Porque a igreja tem uma missão. Agora, alguém pode perguntar, pastor, mas é muito difícil hoje porque a perseguição é grande. Quando fala de a igreja se posicionar na educação, é como? Porque não pode entregar folheto em algumas escolas. É aí que muita gente se engana. Quando você não pode entregar folheto, Bíblia ou Novo Testamento numa escola, e você trabalha nessa escola, o que você tem que fazer? Deus te colocou nessa escola para que você tenha contato com pessoas. Você tendo contato com elas, você não precisa entregar a Bíblia na escola. Você vai continuar com esse contato fora da escola. Então, se proibirem ler a Bíblia, como por exemplo na Câmara de Vereadores, fica tranquilo. É o contato que o vereador, que o servidor tem na Câmara, é que esse contato vai para fora da Câmara, onde você vai estar tomando um café, vai fazer uma viagem, ou seja, podem proibir o local de você entregar uma Bíblia ou um folheto, mas é no relacionamento que você vai levar para fora daquela empresa, para fora daquela escola, para fora do judiciário, ou seja, é a nossa amizade que vai abrir espaço para nós semearmos a palavra de Deus. E é muito importante, meus amados irmãos, quando a gente observa isso, a igreja se posicionando e tomando conta dos espaços. Eu observo que algum crente às vezes fica, mas não pode mais entregar folheto como antes. Amados, que a igreja assuma a sua posição. Assuma a sua posição. Hoje tem muitos crentes e pastores com medo. Leia aqui, irmãos. Nós temos de investir realmente em relacionamento. Se não pode ler Bíblia na escola, fica tranquilo, você vai fazer amizade na escola. A pessoa ela não vai ficar o dia todo na escola, não, ela vai para casa. Final de semana ela está em casa. É aí que vem o café, é aí que vem uma visita, é aí que vem a Bíblia, é aí que vem a oração, é aí que vem a intercessão, é aí que vem a presença de Deus. A igreja precisa se posicionar no tocante à evangelização urbana. Irmãos, eu tenho algo muito forte em meu coração. Nenhum crente aqui está em algum lugar por acaso. Nenhum crente está aqui em algum lugar por acaso. Você não está numa profissão por acaso. A nossa mente ela tem que queimar, o nosso coração ela tem que queimar diariamente, entendendo que Deus me colocou naquela profissão é para cumprir uma missão. Mas eu sou professor de uma escola particular, de uma escola pública ou de uma universidade. Você tem uma missão. Mas eu vou ter que fazer um culto na universidade. Se não puder fazer o culto na universidade, você vai ter alunos que vão te amar ali.
Você vai ter colegas de trabalho que vão te amar. Então, esquece os passos da universidade e desenvolva aquele relacionamento fora daquele espaço, porque as pessoas vão ficar doentes, você vai lá orar por elas. As pessoas poderão perder um filho, perder uma nora, perder um genro, e você vai estar lá na cerimônia fúnebre dando apoio a ela. A pessoa vai depender de alguma ajuda e você vai estar lá. Ou seja, Deus usou a universidade para que você conhecesse aquela pessoa. Por qual razão? Porque Deus tem uma missão através das nossas vidas. Agora, quantas pessoas têm contato com o médico, com o advogado, com o gari, com o prefeito, com o senador, com o deputado e com mais não sei quem, nunca entregou uma palavra para aquela pessoa. E você acha que você tem no teu celular o telefone de um médico para quê? Só para marcar uma consulta? Você acha que tem no teu celular o telefone de algum político conhecido no Brasil, por quê? Só para pedir alguma coisa? Não, esse telefone está no teu celular, esse número está no teu celular para que você e eu cumpramos uma missão. Ninguém, irmão, esquece a questão de por acaso. Deus tem propósito em nossas vidas. Quantos entendem que a igreja precisa se posicionar e pregar a palavra de Deus? Aleluia! Segunda coisa, queridos, quando a igreja vive o discipulado na plenitude do Espírito Santo, ela faz muitos discípulos por onde passa. Isso fala de quê? Influência. A igreja, eu digo, cada crente precisa exercer sabiamente a sua influência. Cada crente precisa da sabedoria divina para exercer a sua influência. Precisamos, meus amados irmãos, exercer o discipulado como estilo de vida, construir vínculos, ajudar alguém a crescer espiritualmente. Observa que nessa cidade chamada Derbe, Paulo fez muitos discípulos. E olha o verbo fazer discípulo aqui, é aquele mesmo verbo que Jesus nos ensinou em Mateus 28, para nós irmos e fazer o quê? Discípulos. É o mesmo verbo, mateteusate, ou seja, fazer discípulo. Paulo estava em Derbe fazendo discípulos. Ele não se importou com o tamanho da cidade. Quantas vezes o dirigente, às vezes de alguma congregação, fica desanimado. O pastor me mandou para um bairro difícil, me mandou para uma rua difícil. Que coisa linda quando a gente entra em bairro difícil. Por qual razão? Porque ali é o local onde Deus manifesta a sua glória, o seu poder e a presença dEle. Coisa linda, meus irmãos. E quando eu falo isso, eu lembro que eu estava numa reunião de obreiro há uns anos atrás, e nós tínhamos um bairro carente, que ainda hoje é carente, em nossa cidade, e aí o meu pai, que é o meu pastor, o presidente, começou a perguntar para os obreiros: eu preciso de um dirigente no bairro tal. E aí foi um tal de pastor e presbítero baixar a cabeça, outro baixando a cabeça. Quem que a gente pode enviar para o bairro tal? Todo mundo baixando a cabeça, porque é um bairro muita pobreza, muita violência, e por aí vai. Um monte de obreiro baixando a cabeça que eu não queria ir. Já que ninguém queria ir, ele apontou assim: então o que, Moel? É com você. Eu falei: estou aqui. Pode deixar que eu subo lá, porque é um morro, pode deixar que eu subo lá e vamos. Irmãos, sabe qual foi o maior desafio daquela congregação? Não foi o povo, não. Foram os crentes que eu encontrei lá. Eu pensei que eu ia enfrentar problema com o traficante, enfim, com pessoas que se achavam donas do bairro, pessoas violentas. O meu maior problema não foi com o tráfico de drogas, não. O meu maior problema foi com o tráfico de influência. Mas como? Primeira coisa, irmãos, quando eu fui tirar a cortina da congregação para lavar, apareceu uma irmã na porta dizendo: o que você vai fazer com essa cortina? Não, irmão, eu assumi a congregação aqui, eu vou tirar para lavar. Ela é minha. Tá aí, o que é seu? A cortina. Tá aí. É minha, eu levo. Então tá bom, irmã, Deus abençoe, então eu vou tirar aqui, mas a irmã vai voltar com ela? Não, porque ela tinha que ficar aí. Já que não vai usar, não, irmão, eu vou usar, eu vou lavar. Não, eu vou levar embora. Então tá bom, irmã, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aí tá bom, continuamos limpando ali, eu e minha esposa.
Daqui a pouco a gente viu que o filtro estava quebrado. Falou, eu acho que vai ter que pedir o presidente comprar um filtro novo. Vamos tirar esse filtro aqui. Aí a mulher chegou na porta de novo. O que vocês querem fazer com esse filtro? Não, esse filtro está quebrado. É meu. Aí, então tá bom, irmã, pode recolher o filtro. Resumindo, irmãos, ela recolheu umas 5 coisas da igreja. Tá? Levou embora porque era dela. E aí a gente teve que refazer, fazer campanha, enfim. E ficou 2 meses sumida da igreja. Sabe por qual razão? Ela reclamou com o presidente. O senhor colocou um dirigente aqui, o senhor é bom. Então, o senhor é um homem de Deus, homem bom, mas o senhor colocou um dirigente aqui que é muito difícil. Mas para falar de mim, ela não quis falar seu filho, né? Ela colocou um dirigente aqui que é muito difícil, tirou minha cortina, tirou meu filtro, e tirou um monte de coisa, enfim. Aí o pastor, para a gente muito sábio, falou, não, irmã, ele está aprendendo ainda. Ajuda ele. Irmãos, é palavra que só o pastor para a gente sabe falar, viu, irmão? E aí, irmãos, a irmã que ela estava furiosa, acalmou com a palavra do líder, né? Acalmou, não, mas ajuda ele, mas ele é novo ainda. Tá, ajuda ele, irmã. Irmã, posso te falar uma coisa, irmã? É que não tinha ninguém, irmã, só sobrou ele. Então, irmão, vamos ver até aparecer alguém, vai ajudando ele aí. Aí, depois de 2 meses, a irmã apareceu de volta, sentou lá meio tímida, pensando que eu ia maltratar. Ela chegou na igreja, depois do culto, fui lá, dei um abraço. Que bom, irmã, que a irmã está aqui com a gente, a irmã estava fazendo falta. Aí ela disse assim, você pensa que eu voltei por você? Não, irmã, só estou agradecendo a sua presença. Voltei por causa do meu pastor. Ah, obrigado, irmã, que bom que a senhora voltou, com certeza, obrigado, tá? E está lá firme até hoje, está crente, está salvo em Cristo Jesus, onde me vê, me abraça, me beija, acabou aquele negócio, enfim, a congregação cresceu, a congregação avançou, né, já tem um projeto agora de um prédio novo nessa comunidade, né, a irmã está viva, ela vai ver, Deus vai dar vida para ela enxergar e ver o templo novo que vai ter lá. O que eu quero dizer, meus amados e queridos irmãos, que a nossa missão é de fortalecer os vínculos, a nossa missão é ver a obra do Senhor avançando e crescendo. Então, se você pensa que aquela rua é difícil, aquele bairro é difícil, aquela cidade é difícil se nós entrarmos na carne, mas se nós entrarmos na força, na unção, no poder do Espírito Santo, entrarmos com o poder do alto, Deus nos dará vitória. Aleluia! Glória a Deus! Observa, meus irmãos, que uma igreja, quando ela realiza a missão urbana na plenitude do Espírito Santo, ela também faz algo muito importante. Ela revisita os discípulos e avalia a saúde espiritual deles. Observa que agora os discípulos aqui, os apóstolos Paulo e Barnabé, vão para essa região, Listra, Icônio e Antioquia. Eles já tinham passado aqui, mas voltaram para saber como que estava essa igreja. 3 coisas que eles fizeram nessas cidades. Primeira, fortaleceram o ânimo dos discípulos. Diga, fortalecer. Segunda coisa que eles fizeram, exortaram, exortando-os a permanecerem firmes na fé. Olha o que Paulo e Barnabé fizeram. Eles exortaram, eles encorajaram os irmãos de Listra, Icônio e Antioquia a permanecerem firmes na fé. Terceira coisa, eles mostraram que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O que seria revisitar? Quando nós ganhamos alguém para Jesus, ou quando nós semeamos o evangelho na vida de alguém, nós não podemos abandonar. Paulo e Barnabé estavam tendo esse cuidado pastoral. Qual é o cuidado pastoral? Vamos voltar lá, para quê? Para fortalecer, para encorajar e para mostrar que tribulação tem mesmo. E quando a gente fala de tribulação, quão importante é observar que a tribulação não é para matar o crente. A tribulação não é para destruir o crente,
mas é no meio dessa tribulação que a gente vive aqui no mundo, é que nós vamos entrar no reino de Deus. Ou seja, o que Paulo está nos ensinando aqui através do registro de Lucas, é que nenhuma tribulação pode nos atrapalhar de entrar nos céus. Nenhuma dor, nenhuma luta, nenhuma prova, nenhum sofrimento, nenhum luto, nenhuma perda pode nos impedir de entrar no reino de Deus. Isso traz o quê? Maturidade. Discipulado é o crente experiente, o crente amadurecido, ajudando outros crentes ainda fracos na fé, ainda rasos na sua experiência de fé, mas você vai ajudá-los a crescer, você vai ajudá-los a se fortalecer, você vai encorajá-los a permanecer com Cristo. A missão do discipulador é fortalecer os mais fracos. E observa que o texto bíblico fala de fortalecer o ânimo. Quão importante é, irmãos, a igreja ser animada, o dirigente de congregação animado, o discipulador animado, o dirigente do departamento animado. Para quê? Para fortalecer o ânimo dos discípulos. Agora, coisa triste é quando surge uma luta e aí aquele obreiro, aquele que está ganhando almas, o evangelista, o evangelizador, já fica triste, já fica desanimado. Irmãos, o que nós mais precisamos em nossas igrejas hoje é de crentes que fortaleçam o ânimo dos discípulos. Tem hora que o desânimo ele se espalha como um veneno. Desânimo no ministério, desânimo no conjunto, desânimo, um monte de coisa, desânimo até para cantar na igreja. Tem conjunto que canta que está morrendo. Falta ânimo. Tem gente que na hora de cantar coloca a fermata no hino inteirinho. Do início ao final coloca fermata. O que é fermata? É um sinal em que prolonga, né? E tem gente que prolonga aquela sílaba do hino, né? Com uma tristeza, num desânimo, e ninguém aguenta. Por quê? Porque falta ânimo, falta força. Você não precisa cantar gritando, mas cante com vida. E tem um hino da harpa que fala: canta com vida, ó crente, doce será. Então, agora já pensou? Canta com vida, irmão. Se tivesse cemitério do lado da igreja, cantar com vida, não precisa gritar, mas canta com ânimo, canta com vida. Aí tem o obreiro que quando tem 5 crentes, ele está mortinho para cantar. Aí tem 50, ele já canta animado. Não, irmão, é com 5 você tem que cantar animado, é com 50, é com 100. Nós precisamos de igrejas vivas, departamentos vivos. Departamentos vivos. Tem hora que é uma luta discipular, por quê? Tem 50 jovens na igreja, só vieram 10 na reunião. Aí fica reclamando dos 10. Os 10 estão ali olhando. Irmãos, você tem 50, vieram 10. Os 40, toca nesse assunto depois, mas investe saúde naqueles 10. Valoriza aqueles 10 que estão ali, ama eles, cuida deles, reconheça eles. Não gaste tempo falando dos que faltaram, invista tempo naqueles que vieram. Depois, aqueles que faltaram é outro tratamento, é outra busca, é outra estratégia, é outra revelação que Deus vai dar. Mas valorize quem Deus tem colocado ao seu lado, valorize quem está com você. Senão você vai perder os 10. Não ganhou os 40 e ainda perde os 10. Ou seja, precisamos de gente que anima, irmãos. E aqui não estou falando de animador de palco, não. É aquele irmão que tem esperança, tem força, tem segurança, tem alegria. Eu tenho um propósito muito claro em meu coração, irmãos. Chegou perto de mim, recebe ânimo. Viajou comigo um pouquinho, vai receber ânimo. Pastor, você é super-homem? Não é super-homem, não. Nós temos a presença diária do Espírito Santo. Nós temos a presença diária do Espírito de Deus e do poder de Deus. Eu choro, coloco a cara no chão, nos derramamos na presença de Deus. Só tem uma coisa: depois que a gente se levanta da oração, meu irmão, é força, é vida, é coragem, é determinação, é visão espiritual. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele é poderoso. Com certo, Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso.
Se eu falar para você alguns desafios que eu tenho na educação do meu filho, meu irmão, talvez você vai dizer, não, meu irmão, eu tenho desafios. Se você não sabe, eu tenho um filho com autismo, diagnosticado com deficiência intelectual, com TDAH, não fala, agora está tendo um problema grave na coluna, com probabilidade de ter que fazer cirurgia na adolescência. São vários desafios. Não tenho recurso para arcar todo o tratamento dele. E não vim aqui para falando isso para você chorar, não, nem para você tirar dinheiro do bolso, não. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando eu olho para o meu filho, eu não vejo desastre. Quando eu olho para o meu filho, eu não vejo o desânimo da minha vida. Quando eu olho para ele, eu vejo milagre de Deus, vitória de Deus e esperança do Deus que faz milagres. Então nenhuma tribulação, nenhuma dor, nenhum desafio pode nos impedir de fazer a obra do Senhor. Nada pode. E a palavra que eu trago nessa tarde para a igreja que aqui está, se alguém entrou desanimado, há poder no sangue de Jesus. Receba vida nessa tarde, receba vida nessa tarde, receba vida nessa tarde. Levante-se na presença de Deus, glorifique ao Senhor. Nada pode paralisar o plano de Deus na sua vida. Aleluia! Venho a São Paulo de 3 em 3 meses, 8 horas de viagem, 8, 10 horas, depende do trânsito no Rio, né? Às vezes a gente encontra trânsito também em São Paulo, capital, tem hora que é 10 horas, você acha que eu faço esse percurso reclamando? Meu Deus, de novo São Paulo, não, queridos, coloco no carro e venho com alegria. Se precisar andar 20 horas, eu vou andar. Se precisar de ir em outro país, eu vou também. Por qual razão? Mas, pastor, por que o senhor faz isso? Eu sei que milagre é só Deus. Mas toda trilha que Deus quiser que eu percorra, eu vou percorrer. Mas eu tenho certeza que o caso do meu filho é milagre. Mas em razão disso eu vou sentar em casa e não vou procurar mais médico? Não, meu irmão. Eu vou procurar 10 médicos, 50 médicos que precisar, terapia que precisar. Porém, nessa jornada, escute, nessa jornada Deus tem um propósito. Nessa jornada, nessas viagens, Deus tem um propósito. Estamos ganhando uma médica aqui em São Paulo para Jesus. A minha esposa orou por ela, eu orei por ela, já demos a Bíblia para ela, está bem quebrada, uma pessoa cética, professora de Universidade Federal aqui em São Paulo, cética, não acreditava em Jesus, não queria saber de Jesus, agora está dizendo, eu gostei da Bíblia, eu gostei do livro, eu estou lendo o livro. Ou seja, Deus tem um propósito em nossa jornada. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Lembra que eu disse sobre posicionamento? A nossa igreja hoje, ela é referência em cuidar e tratar bem de criança com autismo. Mas por que isso? Porque o filho do pastor foi diagnosticado. E a igreja tratou tão bem do Esdras que as pessoas da cidade querem ir para lá. Domingo passado tinha 4 na igreja. Pensa os músicos alegres da turma aí para o instrumento. Um vai para a guitarra, outro vai para a bateria. Mas nenhum músico enxota aquelas crianças. Pelo contrário, quando vê que vai quebrar ou ameaça a queda de algum instrumento, vão lá, pega no colo e fica com a criança no colo, trata bem, ora, abençoa, tira daquela zona de conflito que a criança está. Os músicos também estão aprendendo a ter o ministério de cuidar de crianças, protegendo os instrumentos e cuidando de criança com autismo. Mas vira bagunça na igreja? Não vira bagunça, adoram a Deus, louvam a Deus, aleluia. São crianças que estão sendo amadas pelo Senhor. Já evitamos vários suicídios na cidade de Cordeiro. Por qual razão? Pais que descobrem que o filho é autista, que a filha é autista, vários pais tentando tirar a vida, vários homens tentando tirar a vida. Uma pessoa muito conhecida na cidade comprou um revólver. Quando ele comentou com alguém, rapaz, eu estou com a vontade de dar um tiro na minha cabeça, porque o médico diagnosticou. Sabe o quê? Que alguém que estava ao lado desse empresário falou, antes de dar um tiro, conversa com o pastor Kemuel primeiro. Aí ligaram para mim, pastor, fulano quer dar um tiro aqui na cabeça, comentou com a gente, está com medo dele praticar, mas ele falou que antes disso, ele até que aceita conversar com o senhor. Aí eu fui conversar com ele, me recebeu dentro do carro dele, não quis me receber dentro da casa dele não. E o revólver estava dentro do carro. Jesus é bom, né? Porque vai que aquele revólver muda a direção ali. Mas Deus é bom, por isso que a igreja tem que estar cheia do Espírito Santo.
E aquele homem desistiu de tirar a própria vida. Ainda não fez encontro com Jesus, mas desistiu. E quando encontra comigo na rua, no centro da cidade, me dá um abraço. Pastor, eu ia fazer uma loucura comigo, mas obrigado porque o pastor me ajudou naquele momento difícil. Então, irmão, se é para o meu filho estar com autismo, para eu ganhar a cidade, então vamos partir para cima, porque vamos ganhar aquela turma com autismo toda lá, com deficiência intelectual, deficiência física, e vamos partir para cima. Por qual razão? Se esse é o campo missionário que Deus também tem para a minha vida, vamos partir para cima, porque a nossa missão é ganhar almas para Jesus, a nossa missão é ganhar pessoas para Jesus. Por isso eu digo a você nessa tarde, anima-te, anima-te, porque você se animando, outras pessoas receberão o ânimo de Deus. Prosseguindo, meus amados irmãos, quando falamos sobre visitar e revisitar, tem uma palavra muito forte que brota em nosso coração, que é a palavra cuidado, que nós já estamos sendo ministrados sobre isso. Quando você fortalece alguém, quando você exorta alguém, quando você mostra, conscientiza alguém, você está cuidando do emocional, cuidando do físico, cuidando do espiritual, cuidando daquela vida. Agora, quarto lugar, quando a igreja vive o discipulado na plenitude do Espírito Santo, ela prepara e escolhe obreiros para servirem a igreja local. Olha o que Paulo e Barnabé fizeram aqui em Listra, Icônio e Antioquia. Eles escolheram presbíteros em cada igreja e com orações e jejuns os entregaram aos cuidados do Senhor, em quem haviam, ou seja, ele escolheu homens que tinham crença fiel no Senhor. E antes disso, eles oraram e eles jejuaram, escolheram obreiros. A igreja, para viver a missão urbana, meus irmãos, ela precisa escolher obreiros que estejam dispostos a servir. Servir. Agora, na igreja local, a gente não pode cair naquela situação difícil, irmãos, de ter um quadro de obreiros enorme e você não poder contar com ninguém. É um desespero dentro de uma igreja. Quando a igreja olha para o púlpito, tem 15 cadeiras. As 15 cadeiras estão cheias e ainda está faltando mais 10. E na hora que precisa de alguém para orar, ungir enfermo, visitar alguém no hospital, visitar alguém na família, de 15, de 25, cai para 2. Para que estamos sendo obreiros? Para que estamos sendo obreiros se nós não temos tempo para cumprir a missão do Senhor? Por que Deus orientou um pastor para impor as mãos sobre a nossa cabeça? É um teatro? É uma brincadeira? É uma dinâmica? Um homem de Deus impõe as mãos sobre a nossa cabeça, mas depois ele não pode contar com a gente? Depois a gente não tem tempo. E às vezes tem os juramentos. Eu não sei se na convenção aqui de São Paulo tem juramento nas ordenações pastorais, nas ordenações ao presbitério. Juramento. Prometo servir a minha igreja. Prometo servir minha convenção. Prometo servir o meu pastor. Prometo ser servo da minha igreja. Depois isso não serve para nada. Porque na hora que o pastor precisa, some tudo. Termina o culto, tem obreiro que já está no estacionamento. Aqui não, pastor, tá bom? Eu estou falando... Aqui é outro nível. São Paulo é outro nível. Esses tempos eu tive que conversar com um presbítero da igreja, que quando o pastor Manuel dá a bênção apostólica, ele já está na porta. Ele vai disfarçando, apertando a mão de cada um assim, e já fica na porta. Aí um dia eu tive que chamar ele: homem de Deus, vem aqui. Como é que o senhor acertou o time dele, hein? Deixa quieto. Então, meus amados irmãos, fica na porta para ir embora. Mas queria tanto ser presbítero. Queria tanto ser presbítero. Aí agora, na hora da bênção apostólica, já está na porta e vai embora. Se precisar ungir um crente com óleo no final, tem que ir lá no carro buscar ele.
Eu falei, irmão, você está indo embora cedo assim, olha só, eu não vou te insistir não, mas conversa com o presidente, se está sendo um jugo ser presbítero, conversa com o presidente, irmão. Você fica sentadinho no banco aí, senta até mais perto da porta que te facilita. E está liberado, meu irmão, porque se a gente precisar de você para ungir uma criança aqui, ungir um irmão, não pode contar com você. Olha, sabe o que Deus fez com aquele obreiro, irmão? É uma outra pessoa. Começou a chorar. Pastor, não tinha percebido isso. Não, tem as câmeras da igreja. Pega as câmeras da igreja, vai lá na tesouraria, vai lá no escritório da igreja, tem lá a televisão que vai mostrar direitinho. E ele ficava em pé na frente da câmera mesmo. Não precisava de revelação divina nenhuma, não. Chorou, se arrependeu. Agora, quando termina o culto, pastor, pensa que bênção. Ele e mais umas meia dúzia. Já fica igual o Bope do lado do presidente. Podemos ir, pastor? Não, pode ir, tranquilo, não precisa não, vai embora. Mas tem hora que a gente precisa de uma luz, de uma orientação. Tem obreiro que é muito bom, irmão, mas falta instrução. Tem obreiro que é muito bom, mas falta sabedoria. Aqui em São Paulo é outro nível, mas também tem lugar que tem obreiro que é atribulado. Atribulado. Ainda bem que aqui não existe isso, mas Deus levanta obreiros com a mentalidade de crescimento, com a mentalidade de avançar a obra do Senhor, com a mentalidade de ver a obra avançar, com a mentalidade de ver o reino de Deus crescer. Tem hora, irmãos, que dirigente vai para algumas congregações dirigir, chega ali e encontra um monte de inimigo. Isso tem que acabar, irmão. Tem que acabar. Congregação não pode ser local de ringue para matar o dirigente. Acabar com isso, irmãos. Tem que acabar. Por quê? Porque a igreja tem uma missão. Eu não quero, irmão, o dia que Deus me chamar, eu não quero ter lá no cemitério, lá que jaz um atribulado. Porque não dá, irmão, você passa 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, 50 anos na igreja, qual o título que a gente recebe? Obreiro atribulado. Não, irmão, não pode. Não pode. Ainda mais que aqui não acontece isso, mas eu já fui em cerimônia fúnebre de obreiro, que o pastor teve sabedoria para dizer que foi recolhido pelo Senhor. Mas o pastor só não sabe onde Deus colocou. O pastor não pôde nem falar nada. O nosso irmão foi recolhido pelo Senhor. E ficou nisso aí, recolhido e pronto, irmão. Eu não quero isso para a minha vida, não, irmão. O dia que Deus me chamar, foi recolhido pelo Senhor e está no céu. Está salvo, está crente. Tem crente salvo aqui nessa tarde? Tem crente salvo, aleluia! Deus está nos preparando para uma grande missão. Nós não podemos parar. É Deus levantando obreiros nessa tarde. Tem alguém animado lá atrás. Aleluia! A igreja vivendo a missão urbana, queridos, na plenitude do Espírito Santo. A igreja também precisa, nós como obreiros do Senhor, precisamos apresentar o relatório de evangelização e discipulado. Tem gente que quando fala de relatório, quando o pastor pede um relatório do departamento, um relatório da congregação, tem obreiro que fica estressado. Não, o relatório fala de organização. E o relatório serve para avaliação nossa. Uma pergunta: como está o seu relatório pessoal de evangelização? Como que está o seu relatório pessoal de discipulado? Quem que você tem levado a Cristo? Por quem que você tem orado ao Senhor para levar a Cristo? É o seu relatório pessoal, não precisa nem ter departamento. Agora, quantas almas o seu departamento tem ganhado para Jesus? Tem hora que os departamentos são blindados, irmãos, e não entra ninguém naquele departamento. São blindados. E quando eu falo blindados, para não chamar de panela. Tem departamento que ele é uma panela, não entra ninguém, não ajuda ninguém. Aí uma mulher se converte na igreja, irmãos.
quem que deveria ir atrás dessa mulher e ajudar essa mulher? As mulheres da igreja. Os homens. Um homem se converteu, aceitou a Cristo. Quem que deveria apoiar esse homem para ele se firmar? Os homens da igreja. Jovem, adolescente. Um jovem aceitou Jesus, o adolescente aceitou Jesus. Os adolescentes precisavam abraçar uma criança. As crianças da igreja têm que ser ensinadas a quê? A abraçar aquela criança que aceitou Jesus na escola dominical, ou aceitou no culto. Todos temos de ser ensinados a isso. Tem hora que alguém aceita Jesus aqui na frente, um homem aceita Jesus aqui na frente, nem obreiros desce do púlpito para abraçar. Tem púlpito que tem 30. Não desce um para abraçar o bêbado que aceitou Jesus. Aí o pastor tem que pedir, irmão, vem aqui, irmão, abraçar o... Aí também tem que pedir uma irmã, irmã, vem aqui abraçar. Não precisa pedir não, você é membro da igreja? Nós somos membros da igreja. Foi um homem que aceitou Jesus? Estou lá. É uma mulher que aceitou Jesus? As mulheres da igreja têm que se mobilizar. Estamos juntos. Ou seja, assim a igreja, ela vai se apaixonando pela obra missionária, ela vai se apaixonando pela obra de evangelização, e o reino de Deus cresce. Como que está o seu relatório? Como que está o nosso relatório? E tem hora que é bem desgastante para o pastor, viu, irmãos? Tem hora que é bem desgastante para o pastor. Vem um adolescente, aceita Jesus, aí o líder também, em vez de vir correndo, o líder, em vez de chamar mais 5 adolescentes, vão lá, galera, vão lá. Aí o líder também fica parado, ou a líder fica parada também. Isso cansa, o pastor é que tem que ficar movimentando. Não, irmãos, a igreja tem que ser treinada isso. Não tem que o pastor, na hora do culto, ficar, preciso de um homem aqui para abraçar, Não. A igreja, quando tem esse fogo, quando tem esse amor, quando tem essa paixão, o pastor não precisa pedir. Quando o pastor faz o apelo, já vem um pecador à frente, e já vem um grupo da igreja também para assessorar e apoiar. Dessa forma, a igreja avança. Mas tem hora que a gente é tão... Vai que aquele homem lá cai endemoniado, como é que eu vou fazer? Então você está bem ruim. Você está bem ruim. Esse tempo atrás eu tive que conversar com os diáconos da igreja. O que eu tive que conversar com os diáconos da igreja? Caiu uma pessoa endemoniada lá atrás na igreja, o diácono veio no púlpito me chamar. Falei, irmão, até você chegar aqui já quebrou tudo lá, meu irmão. Vamos lá, aí saí do púlpito, fui lá expulsar o demônio em nome de Jesus, mas orientei os diáconos, tem que ter graça, tem que ter unção de Deus. E tem hora que não dá tempo do pastor sair do púlpito, não. É você, crente, que está sentado do lado, é você, o diácono, o porteiro. Se o inimigo se manifestou, você já tem autoridade no nome de Jesus, e ordenar que o inimigo saia, que o demônio saia, que a legião saia, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Que a barriga está cantando. Quero orar com você nesse momento. Deus vai inquietar você, vai despertar você, para que você exerça influência positiva onde você estiver inserido na cidade. Eu não sei qual é o teu espaço, eu não sei qual é o teu contexto, mas comece a orar, dizendo, Deus, quem o Senhor colocar na minha vida, eu quero fazer a diferença na vida dessa pessoa. Eu quero, Senhor, ser um canal de bênção. Quem ficar ao meu lado, que seja alcançado pela graça. Quem conversar conosco, que seja alcançado pela graça. Que a nossa boca seja um instrumento para a edificação de vidas. Aleluia! Oremos ao Senhor. Pai amado, Deus querido, a igreja é tua e nós somos do Senhor. Nós não podemos, ó Deus, seguir uma vida infrutífera. Não, Senhor, não, Senhor. Porque o Senhor nos ordena a frutificar.
Que cada irmão que aqui está, ó Deus, possa frutificar na plenitude do Espírito Santo. Nos ajude a fortalecer as pessoas que se aproximam de nós. Nos ajude, Senhor Deus, a encorajar as pessoas que se aproximam de nós. E aquelas pessoas que o Senhor vai nos dar a oportunidade de nos aproximar delas, que o Senhor nos dê a palavra certa, que o Senhor nos dê o conselho certo, que o Senhor nos dê a abordagem certa, e que a nossa presença seja presença de luz, presença de sal, presença de bênção. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tira de nós, ó Deus, a mornidão espiritual, tira de nós a apatia espiritual, nos ajude a fazer a diferença onde nós estivermos, nos ajude, ó Deus, a cumprir a missão, nos bairros, nas ruas, nas escolas, nos trabalhos, nas empresas, nas instituições. Deus, cada irmão aqui tem um contexto de vida, Senhor, que cada irmão aqui, para onde ele vai voltar ainda hoje, que o Senhor possa usar de forma maravilhosa e de forma extraordinária. Deus, usa cada irmão no seu contexto, ó Pai. Usa cada irmã no seu contexto, Senhor. Nos ajude a pregar a Tua palavra, nos ajude a anunciar a Tua palavra, nos ajude a testemunhar da ressurreição do Senhor, nos ajude a testemunhar da vida eterna, da salvação eterna, da alegria eterna, da paz eterna. Ah, Deus, nos ajude em nome de Jesus Cristo. Tira a mornidão da nossa vida, tira a indiferença do nosso coração, Senhor. Faça de nós homens e mulheres que pregam a Tua palavra com vida, com ousadia, com coragem. Levanta-nos na Tua presença, Senhor. Entra nas congregações, entra nos ministérios, entra nos departamentos, entra nos líderes, entra, Senhor Deus, na Tua igreja com poder. Que todos cumpram a Tua missão, ó Pai. Que todos cumpram a Tua missão, ó Deus. Arabacanda.